Bom dia, graça e paz. Que bom que vocês estão aqui comigo. Mais um devocional dia 25. E hoje o nosso tema é Quando a sabedoria impede uma tragédia. Vamos estar falando sobre Abigail, uma mulher que usou de sabedoria para salvar a sua vida e a vida da sua casa. Vamos orar nesse momento para iniciar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando a Tua palavra com graça, com poder e com verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa estar ministrando poderosamente ao nosso coração através dessa palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 25, que conta a história de Abigail, a partir do versículo 9. Ali, na realidade, Davi, ele estava naquela terra e ele precisava que alguém desse abrigo para ele, para alimentar os seus animais, para dar de comer aos homens que servia juntamente com ele. Porém, olha o que acontece no versículo 9 de 1 Samuel 25. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal, todas essas palavras em nome de Davi aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas as palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200, e ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros. E aí esse servo conta tudo para Abigail, que é a esposa de Nabal. E no versículo 18 diz assim, ó: Então Abigail tomou com toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de uva, 200 pastas de figo, e pôs sobre jumentos. E disse aos moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto, porém nada diga ela ao seu marido. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. E no 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. E ali, Abigail, ela impede uma grande tragédia na casa dela, nos filhos, nos bens. Na verdade, ali seria saqueado. O que acontece aqui, gente? Davi, ele precisava de uma casa para acolhê-lo. E ele manda os servos para falar. Só que Nabal era um homem imprudente, era um homem mau. E ele diz assim: quem é Davi? Nem conheço. Por que eu tiraria dos meus para dar a Davi? E naquele momento Davi se sentiu afrontado por Nabal.
e pegou os seus soldados e foi até lá para poder fazer o que, gente? Para destruir Nabal e a sua casa. Porém, a sabedoria de Abigail, ela foi até Davi, ela pegou comida, pegou bebida e foi até a casa de Davi. E foi ao encontro de Davi, na realidade, porque ela sabia que se Davi viesse, ia matar todo mundo, até a própria vida dela. E muitas vezes nós precisamos buscar sabedoria de Deus, sabedoria para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E muitas vezes nós estamos como Nabal, agindo na carne, agindo na própria força. E a história de Abigail é uma das mais histórias extraordinárias da Escritura. Por quê? Em meio à imprudência do seu marido, a ira de Davi, Abigail, ela surge como alguém que consegue fazer algo raro, impedir uma tragédia, usando a sabedoria, o discernimento espiritual. Então, maturidade espiritual não é você somente saber orar, mas é você também saber agir. Olha o que Tiago diz aqui, ó. Tiago, versículo 1:5, diz assim, ó. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, gente, aqui a palavra de Deus está falando que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, que Ele dá generosamente, mas peça com fé e com constância. Qual é o nosso problema? Que nós não buscamos sabedoria, queremos agir na força do nosso braço, assim como Nabal. Ele foi imprudente, ele não pensou nas consequências, mas Abigail, que foi uma mulher sábia, que foi uma mulher que agiu com humildade, ela não somente tinha maturidade para orar, para buscar a Deus, mas ela teve maturidade para agir naquela situação. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje é: a sabedoria espiritual enxerga o perigo antes que ele aconteça. Todos nós precisamos dessa sabedoria, desse discernimento espiritual, para que você possa entender as estações da sua vida e para que você possa perceber no reino espiritual o que vem por aí, o que vem na minha casa, o que o diabo está armando contra a minha vida, contra a minha família. E a Abigail, ela teve esse discernimento. Abigail percebeu que a imprudência do seu marido podia destruir toda a sua casa e tudo que ela tinha. Enquanto os outros ignoravam o problema, Abigail, ela discerniu a gravidade e agiu rapidamente. Deus nos concede discernimento, gente. É só a gente pedir discernimento, sabedoria a Deus para percebermos batalhas que ainda nem chegaram na nossa casa, mas estão sendo formadas no reino invisível. E Abigail foi essa mulher que ela teve discernimento, que ela teve sabedoria para entender aquilo que estava para chegar na sua casa. E ela vai, corre, pega alimento, pega bebida e vai ao encontro de Davi. E é interessante, gente, que ela não chega lá falando verdades para Davi, querendo bater boca com Davi. Não, ela age com humildade, ela age com sabedoria. E foi ali onde ela impediu essa grande tragédia na sua família. A segunda coisa que eu quero ver com vocês é: a humildade possui poder para desarmar a ira. O que a Bíblia fala lá em Provérbios? A Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor. Mas muitas vezes nós estamos como, gente? Nós estamos gritando mais alto. Se alguém fala uma coisa, a gente fala duas. Se alguém
vem contra nós, a gente não aceita, a gente começa também a falar mal, a denegrir a imagem da pessoa. Porém, o que Abigail nos ensina aqui é que a humildade tem esse poder de desarmar a ira. Davi, ele estava irado. Davi queria matar, destruir, porque Davi era um guerreiro. E quando Nabal, ele afronta Davi e diz: quem é Davi? Eu nem conheço. Eu vou dar de beber, vou tirar do meu para dar a Davi. Ali Davi se enfureceu e subiu para destruir Nabal e toda a sua família e toda a sua casa. Porém, a postura que Abigail tomou diante de Davi foi humildade, honra e mansidão. Se você ler em 1 Samuel 25, diz aqui que quando ela chega diante de Davi, ela desce, ela se ajoelha, se prostra diante de Davi e ela começa a falar, ela começa a dizer, olha, no versículo 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Isso fala o quê, gente? De humildade. Ela lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Ela, além de ter humildade, de se prostrar diante de Davi, ela traz a responsabilidade para ela, gente. Ela disse: eu conheço que o meu marido, ele é louco. O nome dele já diz, é Belial. A loucura está com ele. Então, ela conhecia o marido que ela tinha. E ela não podia deixar que a atitude do marido destruísse a família, a casa dela. Tudo aquilo que ela tinha construído juntamente com ele. E ela chega ali com essa humildade, dando honra a Davi, porque ela sabia quem era Davi. Mas ela agiu também com mansidão. A sua postura foi tão poderosa, gente, que impediu um homem determinado a derramar sangue. Vivemos numa cultura que associa o quê? Associa a agressividade, força à agressividade. Ah, a gente acha que uma pessoa forte é aquela que é agressiva, é aquela que fala o que quer na hora que quer. Não, gente. A Bíblia revela que existe uma força muito maior em nossas vidas. A capacidade de controlar o próprio espírito. Humildade não é fraqueza, é domínio próprio sobre a direção de Deus. Gente, hoje nós estamos passando aqui o devocional pelo meu pessoal, mas geralmente a gente passa pelo Transforme-se Mulher. E eu acho que algumas pessoas não viram que eu coloquei aqui no meu pessoal, mas amanhã a gente volta lá para o Transforme-se Mulher, para o Instagram do Transforme-se. Então, gente, voltando aqui, o domínio próprio sobre a direção de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Deus honra aqueles que escolhem a sabedoria. O que a Bíblia fala? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela com a sua própria mão, ela destrói. E Abigail, ela buscou essa sabedoria. Ela agiu com sabedoria e por isso ela impede essa grande tragédia. Deus honra a vida de Abigail por causa da sua sabedoria. Depois que ela age corretamente, Deus cuidou do que ela não podia controlar. É interessante que quando a gente lembra da história de Salomão, Salomão fez um pedido a Deus. Ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir dinheiro, fama, poderia pedir tudo isso. Mas o que ele pede a Deus? Ele pede sabedoria. E nós precisamos, gente, buscar sabedoria. Sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria nos nossos negócios, sabedoria nos nossos relacionamentos. Qual é o nosso problema hoje? Antigamente eu lembro que as mulheres, elas oravam muito. Aquele versículo era muito forte antes, que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu lembro que as mulheres oravam, sabe, nos momentos de oração na igreja, e era aquele clamor. Eu lembro de um congresso que aconteceu, acho que eu tinha uns 19 anos na época, e eu lembro que eu chorava pedindo sabedoria a Deus. Senhor, me dê sabedoria.
Oh Deus, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ter discernimento espiritual para lidar com as situações. Tão novinha, mas eu já orava muito por sabedoria. E é interessante que nesse congresso veio uma pastora da Bahia. E eu lembro que essa pastora foi grandemente usada por Deus. E ela veio até mim, e ela orou por mim, e ela disse assim, Deus, ele vai derramar sabedoria sobre a sua vida. Mas para que essa sabedoria ela chegue até você, você precisa enfrentar algumas situações na sua vida. E ela disse, um dia você vai ser conhecida pela sabedoria que Deus derramou sobre a sua vida. E não tem sido diferente, gente. Que nós como mulheres, como homens, porque também tem homens que assistem o nosso devocional, vamos buscar sabedoria a Deus. Vamos buscar discernimento espiritual para a gente aprender a lidar até com os nossos sentimentos, até com as nossas mazelas da nossa alma. Porque, como o Tiago fala aqui, olha, se você quer sabedoria, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, que Ele dá generosamente essa sabedoria. E peça com fé, não duvidando. E aí depois ele fala sobre a inconstância. Qual é o nosso problema? É que nós somos homens e mulheres inconstantes. Homens e mulheres que um dia nós queremos buscar sabedoria, no outro dia já não queremos mais. Um dia nós queremos agir como Abigail, que agiu com humildade, que agiu com mansidão, e outro dia a gente está agressiva, a gente está querendo brigar, falar e acontecer. Mas na realidade, o que nós precisamos é dessa sabedoria. Uma pessoa sábia, ela sabe entrar, ela sabe sair. Uma pessoa sábia, ela sabe falar, ela sabe se comunicar. E uma pessoa sábia, ela, por exemplo, nos seus negócios, na escola, na faculdade, seja onde ela estiver, a sabedoria de Deus é que edifica a vida dessa pessoa. Então, que hoje você possa estar orando e pedindo a Deus, Senhor, dai-me sabedoria. Assim como o Senhor deu a Abigail, que impediu uma tragédia, que impediu a sua vida e a sua casa de ser destruída. A Abigail, ela foi conduzida a um novo tempo de honra e propósito na sua vida. Se você for ler 1 Samuel 25, você vai ver o que foi que aconteceu ali. Ela chega diante de Davi, Davi elogia ela. Deixa eu ler aqui para vocês. No versículo 28. Abigail ainda está falando, ela diz assim, ó, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, e ela começa a falar sobre Davi, gente. Porque ela conhecia que Davi era um homem escolhido por Deus. Ela conhecia, ela sabia dos feitos de Davi. E aqui no versículo 32, olha o que Davi diz para Abigail. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que esta lhe havia trazido, e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Olha isso, gente. A sabedoria dessa mulher, ela impede essa tragédia na sua família. A sabedoria, o discernimento, gente, edifica. Quantas mulheres precisam de sabedoria para lidar com seu marido? Quantos homens precisam de sabedoria para lidar com as situações da sua vida? E o que acontece aqui? Essa mulher, ela age
com sabedoria, porque não adianta só orar. Tem gente que fala, eu tô orando, mas você precisa também saber agir. Você precisa também pedir sabedoria a Deus. Porque quando Davi olha para Abigail, ela chega ali com a humildade diante de Davi. Davi diz, bendito seja o Senhor de Israel, por causa de você, enviou você ao meu encontro. Gente, a própria sabedoria é Deus em nossa vida. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que Ele dá liberalmente. E Davi diz assim, louvado seja Deus pela tua prudência, mulher. Por quê? Sabedoria e prudência andam juntas. Uma pessoa que ela é sábia, ela precisa também ser prudente. O que é ser prudente? É uma pessoa que vê o perigo antes de acontecer. É uma pessoa que pensa assim, se eu falar isso, vai machucar alguém. Se eu agir dessa forma, isso aqui vai dar BO. Isso é prudência, gente. Eu costumo dizer assim, que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então busque sabedoria e prudência, como você agir, como você falar. Se você tem um marido, assim como Nabal, que era imprudente, que era louco, maligno, peça a Deus sabedoria que Deus vai te honrar, porque a mulher sábia, ela edifica. E Davi diz assim, louvado seja Deus pela sua prudência, pela sua sabedoria, porque você me impediu de derramar sangue hoje, Abigail. Porque Davi disse que até o amanhecer iria acabar com Nabal e todos os homens daquela casa. Então Davi recebeu da mão tudo que Abigail tinha trazido, comida, bebida. A mulher foi sábia demais. Ela levou comida, bebida e levou a humildade juntamente com ela e a sabedoria de Deus. E aí no versículo 36 de 1 Samuel 25 diz assim, voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já estava muito embriagado, ainda era cachaceiro. Pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Olha isso aqui. Abigail, essa mulher sábia, ela foi até Davi com humildade, honra e mansidão, com prudência. Ela impede Davi de destruir a sua família e a sua casa. Ela volta. Quando ela volta para casa, o marido dela está enchendo a cara. Está enchendo a cara e fez um banquete, como se fosse de rei. Ao invés dele ter ajudado a Davi, o que ele fez? Ele foi fazer um banquete para ele e para sua casa. E aí o que acontece? Ela não contou nada para ele. Quando dormiu, aí amanheceu, ela contou tudo para Nabal. E está dizendo aqui que o coração dele amorteceu e ficou ele como uma pedra. E o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Depois de 10 dias, ele enfermo. Olha o que isso significa, gente. Nem toda batalha é vencida com a força do nosso braço ou com a força da nossa língua. Às vezes a gente acha que para vencer uma batalha eu preciso usar a minha fala, eu preciso me justificar, eu preciso fazer isso e aquilo. Não, gente. Algumas batalhas elas são vencidas com obediência, com sabedoria, com prudência e fidelidade. E foi assim que Abigail venceu aquela guerra. O Senhor mesmo realiza justiça. Você não precisa estar buscando justiça com a sua própria mão. Fizeram isso comigo. Falaram isso de mim. Sim, haja com sabedoria, haja com mansidão, porque Deus, Ele faz justiça. E foi isso que aconteceu. E não somente Nabal morreu, como Davi tomou Abigail como esposa.
Davi ficou tão maravilhado com a atitude de Abigail, com a sabedoria e a prudência daquela mulher, que ele disse, não, eu quero essa mulher para mim. Eu vou pegar essa viúva e ela vai ser minha esposa agora. E foi isso que aconteceu. Abigail, pela sua sabedoria, ela salva a sua casa, salva a sua família, salva os seus bens e ela acaba também casando com o rei, com Davi. Abigail nos ensina que uma pessoa cheia da presença de Deus não é reconhecida apenas pelos dons espirituais. Tem gente que fala bem assim, a gente reconhece uma pessoa que é cheia de Deus, que busca a Deus pelos dons. Aquela pessoa cura, aquela pessoa, ela canta bem, ela prega bem. Não, não é só isso, gente. Nós reconhecemos uma pessoa que é cheia da presença de Deus pela capacidade que aquela pessoa tem de trazer paz onde existe guerra. Abigail foi uma mulher cheia de Deus. E uma mulher cheia de Deus, ela tem sabedoria, ela tem prudência. E ela também tem o poder de trazer paz onde existe guerra. Se na sua casa, se na sua família tem existido guerra, peça sabedoria a Deus para que você possa trazer essa paz sobre o ambiente da sua casa. Para onde você chegar, que a paz de Deus chegue junto com você. Outra coisa também que manifesta a presença de Deus na nossa vida é o discernimento, onde existe confusão. Busque discernimento espiritual, gente. Abigail, ela teve esse discernimento. Ela ouviu o que o servo tinha contado, o que Nabal tinha feito, seu marido, que tinha afrontado Davi, dito que não ajudaria Davi. Ela teve discernimento espiritual e agiu rapidamente. Ela não se precipitou, ela fez o que era certo na hora que era certo. Ela não falou nada para o seu marido, ela foi lá devagarinho, pegou comida, pegou bebida, pegou tudo que precisava e foi até Davi. Ela agiu com discernimento. Então, onde existe confusão na sua casa, onde existe confusão nos seus relacionamentos, peça discernimento a Deus. Senhor, me ajuda a entender o que o inimigo está preparando contra a minha vida. Aquela pessoa que você acha que é sua amiga, Senhor, me dê discernimento para entender se o que está por trás dessa pessoa, desse coração, são coisas boas ou coisas ruins. E nós precisamos buscar de Deus esse discernimento espiritual. Outra coisa, esperança onde existe destruição. Já pensou se Abigail fica em casa com medo? Ah, vou ficar aqui, eu sei quem é Davi, ele é um guerreiro que luta as guerras do Senhor. Quando ele chega, mata todo mundo. Ela poderia ficar em casa ali com medo. Nabal, você é louco, o que você fez? Mas não. Ela decidiu agir. Ela decidiu agir com sabedoria, com discernimento espiritual. E ali naquele ambiente onde Davi, mais 400 homens já estavam subindo para destruir a família dela, a casa dela, ela vai correndo e age com sabedoria do alto. Deus, ele não procura alguém para lutar uma batalha simplesmente, mas ele procura alguém com sabedoria suficiente para impedir que a batalha aconteça. É isso, gente. Deus, às vezes, não está procurando uma guerreira, uma lutadora. Deus está procurando uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher que tem discernimento espiritual para evitar as batalhas na sua casa, na sua família. Então, que nessa manhã você possa estar pedindo a Deus, Senhor, dai-me sabedoria, Senhor, dai-me discernimento espiritual para eu aprender a lidar com as situações que muitas vezes o diabo se levanta contra a minha família, contra os meus filhos, contra a minha casa. E eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor derrame sabedoria e discernimento espiritual sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse homem, meu Deus. Assim como Abigail, ela se apressou em fazer, ó Deus,
aquilo que era o certo, mesmo com a loucura do seu marido. Mas Abigail age com prudência, com sabedoria, com humildade. E que nessa manhã, Pai, assim como o Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. E nessa manhã nós pedimos sabedoria do alto. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós discernimento espiritual, Pai. Oh Deus, que assim como Abigail, ela impediu uma tragédia de acontecer, através, oh Deus, do discernimento, através da prudência. E logo depois ela foi honrada. Ela se torna esposa de Davi. E que o Senhor, Deus, possa estar, oh Deus, ministrando nessa família, nessa casa, a paz que excede todo entendimento e a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Que Deus abençoe. Amanhã nós voltamos lá para o Instagram do Transforme-se Mulher com o nosso próximo devocional. Manda esse devocional para alguém que você sabe que precisa ouvir. E que Deus abençoe. Um cheiro.